Há mais um momento de esclarecimento sendo proporcionado, levado para você. Aonde você está, com o seu celular, no seu computador, no seu tablet, você tem oportunidade de receber e de ser comunicado com a verdade, com esclarecimento, conhecimentos espirituais para manter a sua vida firmada em Deus. Então, aqui no canal do Evangelista Wellington Ramos, o objetivo é levar, trabalhar a informação da verdade que liberta, levando o esclarecimento e o conhecimento da realidade espiritual que nós precisamos ter para a vida com Deus. Então, eu quero convidar você agora, vou tratar de um assunto direto da palavra, vou convidar você a ler comigo o texto agora, da segunda carta de Paulo, para a gente ver algo importante a gente entender, conhecer dentro da nossa fé, daquilo que vai acontecer, sabendo nós que em Cristo estamos livres de tudo aquilo que está para acontecer, que a palavra de Deus revela, que vai ser grande ai sobre a terra. Mas isso só vai acontecer quando nós que estamos em Cristo for tirado deste mundo. Aí a ira de Deus vai cair sobre essa terra e grande vai ser o ai na terra. Mas eu quero mostrar algo para você agora, escatológico, né, dentro do termo técnico. São coisas que vão acontecer no futuro, que estão determinadas para acontecer, já estão reveladas. É importante você entender o livro de Apocalipse, que é um livro de revelação. O livro de Apocalipse, ele revela coisas que já aconteceu, que estão acontecendo e que vão acontecer. O que era, o que é, o que há de vir. Está assim escrito na palavra. Então, a gente vai agora aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 12. Eu quero convidar você para conhecer e receber o que está revelado e profetizado na palavra. Você quer profecia? Você quer ouvir profeta? Se você for para dentro dessas igrejas ouvir profetas, você vai se perder e está se perdendo de Deus. A profecia de Deus está na palavra, não está em profeta. O profeta tem que comunicar ao povo aquilo que já está revelado. Não é levar o povo a entender que Deus está usando ele para revelar algo. O trabalho do profeta hoje na igreja, profeta, a vocação que Deus deu a profeta, é para levar ao conhecimento das pessoas aquilo que já está profetizado. Esses profetas aí fazendo show, convidando o povo para ir lá, receber algo quentinho, algo de Deus que vem para ele dar ao povo, isso aí é coisa do diabo. Tudo aquilo que vem de Deus para nós já está revelado na palavra. O profeta tem que apenas transmitir, informar aquilo que já está revelado na palavra para o povo. O que vem de Deus para mim e para você é o que está na palavra, não é o que está na mente e no coração desses falsos profetas que estão aí atraindo sua atenção. Não é para a palavra, é para eles, dentro das igrejas deles. Desses shows, desses movimentos, anátema, que o povo está buscando a Deus, perdido de Deus, porque Deus se encontra aqui, ó. Aonde você vai encontrar Deus é na palavra, é pela palavra. Enquanto você buscar Deus dentro da igreja, por homens, por profeta, você vai se perder. Então, agora eu quero levar para você uma profecia. Algo que está revelado, que vai acontecer. Eu quero levar para você esse conhecimento. Eu não vou trazer revelação nova, eu vou trazer a revelação que já está aqui revelada por Deus para nós há mais de 2000 anos atrás. O que está na palavra revelado. Leia comigo a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, vamos ler, depois a gente vai aplicando e trazendo a exposição para o nosso ensino, conhecimento daquilo que a palavra está revelando. Vai para você agora, que você receba o que está revelado para acontecer, que a palavra já nos revela. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, vamos ler do versículo 10 ao 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira,
para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Bem, observe o que nós lemos. Vamos parar para entender. Isso aqui é muito sério, irmão. Isso aqui não é história fictícia, não é história de Hollywood, não é história de religião. Isso aqui não é coisa criada da imaginação do homem. Isso aqui é a palavra de Deus que nos traz revelações. Isso aqui é a verdade que nós temos que crer para ser bem-aventurado, para que sejamos bem-aventurados. Isso aqui é a revelação de Deus. Isso aqui não é o livro de Mormon, isso aqui não é o livro dos Espíritas de Allan Kardec, isso aqui não é o Corão dos muçulmanos, isso aqui não é o livro religioso de nenhuma religião, isso não é doutrina de papa, de padre, nem de pastor. Isso é a palavra de Deus revelada para nós, do que está para acontecer. Isso aqui está sendo profetizado, está sendo aqui revelado aquilo que vai acontecer no futuro. Vamos aqui entender o que a palavra está dizendo, o que a gente leu. É importante buscar entender o que a gente leu. E eu peço a você que trabalhe o esclarecimento da palavra que você está recebendo usando a palavra. Não fique aí preso no que eu estou dizendo, não. Eu tenho que falar pela palavra e você tem que examinar se eu estou falando e aplicando o que a palavra está mostrando. Porque o problema hoje dessa multidão de pessoas que dizem que são de Deus é que estão perdidas de Deus porque não são prudentes para examinar as escrituras diante daquilo que estão ouvindo. Estão comendo e recebendo de tudo que os homens dão para ele comer como se fosse de Deus. Nós não, temos que ser prudentes. Nós temos que examinar tudo que está sendo dito aí que é de Deus. Se não tiver na doutrina de Cristo, se não tiver revelado na palavra, pela palavra, não receba. Mas vamos para aqui agora. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 10 ao 12. O apóstolo Paulo vai dizer, e com todo o poder, vamos lá, do jeito que está revelado aqui, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Dentro do contexto aqui, se a gente for para o versículo 9, versículo 7, versículo 6, se você for para o versículo 6, você vai ver que Paulo está aqui falando da aparição do anticristo. O anticristo que vai ser um líder político que vai governar o mundo inteiro. Nunca houve na humanidade um governante mundial. Nunca houve. Houve impérios que governaram regiões, que governaram continentes, mas governar o mundo inteiro nunca houve na história da humanidade nenhum governante. Por isso que hoje é uma briga de quem quer ter o poder. Essa briga hoje aí, essa guerra é pelo poder. Hoje todo mundo quer ser o governante mundial, quer ter o domínio mundial. Isso só vai ser no aparecimento do anticristo, que vai ser esse governante que Deus já revela. Vai acontecer que vai surgir um homem que vai governar o mundo inteiro. E esse governo vai ser o governo da iniquidade. E esse governo vai ser a ação aberta de Satanás que Deus vai permitir. Deus vai permitir para dar àqueles que ignoraram a verdade a liberdade deles viver a mentira. E se perder cada vez na mentira, Deus vai permitir. Amaram a mentira, então tome a mentira. Tome um governo aí para levar vocês para uma mentira onde vocês vão se arruinar para a eternidade. Deus vai permitir. Paulo está falando aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses do aparecimento, da manifestação do anticristo, que é o governante mundial. Que estão aí trabalhando para colocar um governante mundial. Até agora não tem. Há uma briga de quem quer governar o mundo. Estados Unidos, China, Rússia e outros países. Mas vai chegar um acordo futuramente, agora não. Porque isso só vai acontecer quando a igreja, o povo que está na fé em Cristo, sair daqui. Quem quiser acreditar diferente, que acredite. O Espírito Santo me leva a isso, tá bom? E a palavra me mostra isso. Inclusive, dentro desse contexto, Paulo vai dizer que esse anticristo só vai se manifestar quando sair daqui da terra aquele que o detém. Existe um que o detém. O que é que está na terra que não permite as trevas reinar absolutamente? A igreja. A igreja é luz.
A igreja que eu falo não é uma instituição religiosa, são pessoas que estão em Cristo como luz desse mundo. Quando a luz for tirada, aí as trevas vai reinar. Então aí vai ser o governo da iniquidade no mundo, porque não vai ter oposição. Nesse período, todos vão se render a esse governo corrupto na esperança de que ele é o salvador do mundo. É aí que vai entrar o arrependimento de Israel, que vai chegar um momento que Israel chega até ser levado ao engano desse anticristo, pensando que é o Messias dele. Por isso que Jesus vai dizer, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Isso está se referindo do povo de Israel, que no período do anticristo vão ser levados ao engano por um tempo e depois vão despertar e vão dizer, não, esse não é o nosso Messias. E vão resistir o governo do anticristo. É aí que vai se dar a grande perseguição a todos os judeus que não se prostrar ao anticristo e a todas as pessoas que não reverenciar e não adorar e não se submeter à única religião para o povo viver como se fosse adorando a Deus, que é a religião que o anticristo vai estar estabelecendo no governo do falso profeta, que é um líder religioso. Da mesma forma que vai surgir um líder político para governar o mundo, vai surgir o ajudante dele, que é um líder religioso para auxiliar o anticristo. Isso já vem da história da humanidade, irmão. Existiam os reis, existiam os seus auxiliares religiosos, que eram aqueles que davam conselho ao rei. Isso já vem da história da humanidade. Está entendendo? A política e a religião são os dois instrumentos que Satanás vai usar. O homem político para governar o mundo dentro do sistema político, e o homem religioso para governar a humanidade no sistema religioso em relação a Deus. Tudo usado por Satanás, o falso profeta e o anticristo. E aí, Paulo vai dizer que há um que o detém. Esse que detém é o povo que está em Cristo, chamado igreja, que forma um corpo místico, individual, somos membros. Essa igreja não é a instituição A, B, C, D, eu não quero nem mais trabalhar esse assunto, que quem quiser viver cego na cegueira, viva. A luz está sendo levada, então não vou me deter mais com quem não dá ouvido à palavra. Então a palavra mostra. Paulo vai dizer que há um que o detém, mas quando esse que o detém for tirado daqui, aí sim o anticristo se manifestará. E o objetivo de Deus permitir a manifestação do anticristo é para trabalhar o quebrantamento do povo de Israel. Isso é outra história que está revelada na palavra, tá bom, gente? Então vamos lá. Então, esse fato aqui, essa realidade que está para acontecer, está revelado na palavra. O que será o governo do anticristo? Onde Deus vai permitir a atuação de Satanás sobre toda a terra sem restrição. Satanás hoje está trabalhando na humanidade, mas tem restrição. Ele não está com toda a liberdade, porque Deus opera impedindo suas situações. Deus coloca ele dentro de um limite. Mas o texto aqui vai dizer que Deus vai permitir a operação do erro para que todos aqueles que não creram na verdade enquanto foi pregada, creiam na mentira para que seja julgado e condenado. Porque não creram na verdade para se salvar. Então Deus vai permitir que eles mergulhem na mentira, satisfaçam o desejo dele, vivam o caminho que ele escolheu, para no final receber o salário que lhe convém, que é o juízo, a condenação. Porque não deram ouvido à verdade enquanto tiveram tempo. O anticristo vai ser a manifestação de um homem onde Satanás vai trabalhar nele com todo o poder do diabo. O diabo tem poder. Ele vai manifestar todo o poder nesse momento. No período do anticristo vai ter muitos sinais, prodígios, maravilha. Hoje tem. Mas não é como vai ter nesse período. Até mortos vão ressuscitar. Vai ser coisa que o diabo vai fazer, que aí vai enganar a humanidade mais ainda do que hoje já está sendo enganado. Porque os que vão ser enganados são aqueles que estão na mentira. Vão ser mais levados ao engano ainda. Vocês estão entendendo isso? Então, gente, a palavra de Deus está aqui nos trazendo tudo que já está determinado para acontecer. Tudo aquilo que está revelado que vai acontecer. A palavra de Deus já está nos mostrando, gente. Nós precisamos ser crente, não incrédulo. Nós precisamos crer na palavra. Mas não é a palavra que o homem está aí trazendo, não. É a palavra de Deus que nos revela toda a verdade que precisamos conhecer.
A palavra de Deus que está aqui nos revelando toda a palavra, toda a verdade, tudo aquilo que precisamos conhecer, gente. E o texto vai dizer que Deus vai permitir a operação do erro. Hoje o diabo está levando muita gente para o engano com esse movimento de cura, de milagre, de movimento de Deus, porque o diabo vai enganar a humanidade, não é com o nome dele. O diabo vai enganar a humanidade com o nome de Deus. E Deus vai permitir que aqueles que não deram ouvido à sua verdade para se salvar, sejam levados e embrulhados para o inferno no engano de Satanás, por não dar ouvido à verdade por onde poderia se salvar. Vou encerrar aqui, depois a gente continua.